Pessoal, acabei apertando para gravar agora, tá? Que eu tô prestes a identificar um padrão que eu gosto de operar muito e que eu sempre venho comentando com vocês, tá? Eu tô analisando aqui, eu tô no gráfico de 5 minutos e eu tô percebendo que aqui eu tenho um fundo, ó. E aqui, o que que aconteceu? O preço ele parou bastante. Eu tô esperando com a expectativa que esse preço ele chegue um pouco mais aqui embaixo, tá? E aí ele chegando aqui embaixo eu vou realizar uma operação de compra com um alvo mais ou menos aqui seria o nosso alvo, tá? Mas eu vou sair, pretendo sair um pouco antes. E aonde que eu vou posicionar o meu stop aqui? Ele tem tudo isso aqui para descer se ele romper. Então pensando nisso, eu vou posicionar o stop, ó, tem aqui mais abaixo esse fundo, ó. Esse aqui é o risco que nós vamos correr. Eu vou acabar posicionando aqui e a gente já vai ter uma noção. Só estou esperando se confirmar esse padrão gráfico e para entrar no próximo candle, tá? Então essa é uma outra dica que eu tenho que para passar para vocês. Nunca entrem quando o candle ele está aberto ainda. Apesar dele estar muito próximo de uma região que vocês já delimitaram para fazer uma compra, o ideal é sempre esperar ele se fechar. Então no próximo candle, ele fazendo esse padrão, deixando mais pavio aqui embaixo, eu vou acabar entrando com compra, até antecipando. O ideal é até entrar 2 candles depois. Mas vamos analisar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Aqui embaixo a gente acompanha o tempo e para ver o que sinais ele vai deixar pra gente. Ó, ele tá começando a deixar fraqueza na venda. Então ele desceu, ele esticou demais já. Ele esticou, vamos ver quantos pontos. Olha, ele esticou 20 pontos. Para dólar é muito ponto em 2 candles. Então é mais um reforço que ele vai subir daqui a pouco. Além disso, ele se afastou demais da média de 9. Ele sempre vai tentar procurar, se a gente for ver os outros candles anteriores, ó, ele sempre voltou na média de 9. Então é possível para confirmar aqui esse nosso setupzinho, tá? Mas eu não vou entrar. A gente tem que aguentar bastante a ansiedade nesse momento, ó. Então a gente olha verde, daqui a pouco ele vai ficar vermelho. Então a gente espera, vamos aguentar firme, esperar esse candle ele se fechar e a gente executa uma compra, tá? Eu vou acabar entrando aqui, ó, com 3 contratos apenas, tá? Para tentar ilustrar a realidade que nem todo mundo tem muito dinheiro. Então, como a gente está focado aqui em ajudá-los inicialmente a ter os primeiros lucros, então o ideal é não pesar demais a mão, que senão a perda também ela é mais pesada. O preço ele sempre tende a andar um pouco contra a gente. Olha só, ele está deixando um padrão como se fosse um martelo, já está passando. Então ele já está virando aqui na verdade um Harami, né? Confirmando aí então a nossa subida. Espero que ele não bata ainda na média de 9, senão a gente vai ter que abortar a missão, tá pessoal? Então é nesses momentos que a gente tem que buscar calma e ficar pensando em todos os prós e contras, tá? Eu vou reduzir, eu vou entrar com apenas 2 contratos para vocês verem que ele vai tender a andar contra a gente e a gente pode, sim, se não tiver dinheiro suficiente na corretora, acabar perdendo o pouco que a gente tem. Então, uma outra aula que eu vou deixar mais para frente é esse gerenciamento de risco. Tomara que ele não bata aqui. Eu estou conversando aqui, fazendo aula, mas eu estou focado na operação e estou notando bastante se ele já de fato ele vai bater na média de 9, tá? Então, mais uma vez, a importância de já ter as marcações e observar em qual região que está acontecendo. Deixa eu ver, ó, já subiu demais esse preço. Então, à medida que a gente entrar, ele vai buscar um recuo. Então, a gente não pode se assustar e vamos posicionar o nosso stop nessa operação. Ou seja, aqui já está bem num formato de subida. Ele está fazendo um Harami de alta e a gente vai aproveitar esse Harami, tá? Eu vou entrar com 2 contratos. Já está quase se encerrando e eu vou entrar agora já, pessoal. Entrei antecipado. E por entrar antecipado a gente paga o preço dele andar contra a gente, tá? Olha só, porque a importância de não entrar antecipado, ó. Ele já tá andando contra a gente. O que eu vou fazer? Qual o tamanho desse candle, ó? Esse candle tem um tamanho de 6 pontos, esse aqui um pouco mais. Apertei errado aqui, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou explicar.
vou posicionar o stop pra gente. O stop ele vai vir aonde? Abaixo desse candle, tá? Eu vou dar um espacinho a mais para garantir dele só não vir buscar o nosso dinheiro e subir para o nosso gain, tá? Então eu vou deixar ele um pouco abaixo. Então esse que é o importante a gente notar, ó. Qual é o tamanho, né, do nosso stop. Então aqui foi o tamanho desse candle. A minha ideia era pegar um pouco mais aqui embaixo, ó, mas ele não se fechou antes. Então esse que é o problema também de entrar um pouquinho antecipado. Eu poderia estar entrando agora, né? Teria então não estaria com o preço andando contra a gente nesse momento, tá? Então, e o gain, onde que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui em cima, aqui bem aqui em cima nesse candle. Acabou dando 1 para 1. Por quê, tá, pessoal? Que a gente tem que analisar. Ele tem espaço para vir até aqui em cima, certo? Ele tem espaço para vir porque o preço ele se move por alvos. Aqui, o que eu tô sendo? Eu tô sendo conservador fazendo essa operação aqui, tá? Eu tô sendo conservador porque eu quero sair aonde? Tá vendo que aqui em cima tem um monte de candle pequeno, ó? Então aqui eu já perdi força, eu tô quase numa caixa aqui, ó, tá? Então aqui eu tô numa ponta que se ele romper ele vai ali em cima quase certo, tá? Mas eu prefiro sair um pouco antes e garantir um dinheiro no bolso, tá? O que a gente poderia fazer também? Uma parcial. O que é a parcial? Eu sair com um contrato antes, eu sair com um contrato aqui no meio, tá? Então aqui a gente estaria fazendo uma parcial e já garantiria. Nesse momento, o que eu comentei antes, ele sempre anda contra a gente. Então essa é a importância de não entrar muito pesado na operação. Mas eu estou confiante e é isso que a gente precisa, tá, pessoal? Geralmente para o iniciante isso aí acontece, o iniciante acaba se apavorando, acaba saindo já, estopando e assim vai perdendo o seu dinheiro, né? Então a gente tem que fazer a análise, segurar firme e aguentar, tá? Aguentar, a gente tá junto e vamos para esse trade aí. Aqui a gente acompanha o nosso prejuízo, tá? Se eu der um clique aqui, ó, ele vai mostrar em pontos. Por isso que o dólar, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho da diferença do dólar para o índice, tá? Então o dólar, por isso que ele é mais pesado. Então aqui a gente está acompanhando dois contratos e estamos a menos 70. Então quase ele não andou positivo para a gente. Mas a gente está firme na análise e vamos manter. Vai dar tudo certo. O que mais que a gente pode estar buscando aqui, ó? Para se certificar que a gente fez uma boa operação. Eu dei um zoom no gráfico e vou traçar aqui, ó, uma linha de tendência de alta, ó. Eu vou usar esse carinha aqui, ó, e vou pegar alguém que esteja lá próximo da gente, tá? Ou aquele, o verde lá, ó, tá aqui, ó. Então eu vou ajustar aqui. Ó, está ajustado, tá, pessoal? Então o que nós temos aqui? Mais um indício de tendência de alta e mais um indício que se ele passando, montando candles aqui abaixo da nossa linha de tendência de alta, de fato nós precisamos sair da operação, tá? Não vai ser uma operação vencedora. Aproveitando essa aula, o que eu quero trazer, né? Que o trade ele é de certa forma a paciência. Nós precisamos ter paciência e acreditar na análise que nós efetuamos. Tá indo a nosso favor. O que nós podemos fazer para ficar um pouco mais calmo enquanto a operação não vai no nosso alvo, né? É procurar indícios se de fato ele está indo. Ó, vou traçar uma linha de tendência de alta curtinha. A gente pode chamar ela de shorts aqui, ó, uma shortzinha. A gente ficar acompanhando essa movimentação para ver se ele vai ficar nessa região aqui abaixo. Então é mais um fator, é mais um indício para a gente ficar mais tranquilo e esperar ele voltar para essa região aonde ele consolidou. Então aqui a gente tem uma caixa. Então quando tem uma caixa, a chance dele voltar ela é muito grande também, né? Além da análise que nós realizamos agora, desse esticamento, agora ele vai buscar uma recuperação, ele vai voltar. E esse é um ponto importante que eu vou antecipar já uma outra aula aqui para a gente estar falando aqui. Quando tem
esse esticamento e está dentro da caixa, o que a gente pode buscar? Pode ser que ele esteja fazendo somente um pullback. O que é o pullback? Ele vai buscar uma recuperação, ele vai respirar um pouco para depois começar a descer de volta, tá? E é até onde que é essa respiração? Mais ou menos em 50% dessa descida. Então o que eu quero dizer com isso? Se ele desceu aqui, ó, 20 pontos, então ele pode buscar aqui um respiro de 10 pontos, que é onde ele já está. Então, ou seja, ele já veio 50% do movimento aqui. Então aqui a gente, para se garantir, a gente já poderia estar saindo da operação e mantendo aqui um lucro de, estava aqui R$80, né, que foi o quanto que ele andou contra a gente também, tá? Então a gente já poderia estar saindo para trabalhar nessa região aqui do pullback, tá? Além disso, eu vou começar uma nova aula aqui, depois eu acredito que eu vou acabar cortando para botar lá, para pegar especificamente essa questão do pullback, tá? Então, o pullback, a gente pode ter uma ferramenta chamada de Fibonacci, tá? E ela fica aqui no cantinho, ó. Então, qualquer plataforma ela existe. E como que a gente opera o Fibonacci, né? A gente pega o início da descida, da descida maior aqui, então vou pegar essa descida aqui em cima, vou descer até o fim dela, tá? E quais são as marcações que eu tenho já? Eu já customizei o meu Fibonacci para eu pegar a linha de 50%, que é esse carinha aqui. Então, como é descida, né? Ele desceu, aqui é 50% e aqui é 61,25. Então, tem uma região aqui que ele pode estar fazendo o pullback, tá? Então, se ele ficar muito aqui acima, ele já rompeu. Então, eu vou continuar esperando ele vir até ali, ó. No momento que ele vir testar, ó, ele já ganhou a média de 9 que a gente falou um pouquinho. À medida que ele ficar aqui no vai e não vai, eu vou acabar saindo da operação para garantir o que a gente já tem, tá? Mas é óbvio que a gente poderia segurar ela vir aqui em cima, tá? Mas é melhor um pouco no bolso do que ter muito voando, né, pessoal? Então esse carinha aqui é o famoso Fibonacci. E como que a gente analisa, né, o Fibonacci? Então geralmente a gente vai estar pegando sempre um movimento maior, novamente, tá? Vou pegar aqui, ó, acabei botando errado. Vou pegar novamente a ferramenta. Vou traçar aqui o movimento maior, ó. Então, pelo movimento maior, olha só que interessante. Se ele vai continuar descendo, aonde que ele vai buscar o respiro no movimento maior? Ele vai buscar aqui o 61,5% é onde a gente está saindo, então, ou seja, está acima. Então isso aqui deu agora mais uma tranquilidade que o preço ele vai chegar ali pelo menos, tá? Porque ele vai buscar um respiro para continuar descendo, se for o movimento de descida, se ele for continuar descendo. Além disso, aonde que ele pode ir? Ele pode ir até em 50% aqui, ó, para continuar aqui lateralizando, que isso aqui acaba sendo uma resistência para ele começar a descer. E nessa análise que nós realizamos, a gente tem alvo aonde? Antes dos 50%, para também a gente ficar mais tranquilo caso a gente queira ir um pouco mais com a operação. Então é assim que a gente usa a ferramenta de Fibonacci, tá, pessoal? A gente sempre vai buscar o movimento maior, ou até mesmo para fazer uns scalpos, um movimento de menor, né? Foi o que a gente acabou realizando ali, viu que ele já ultrapassou, e analisando lá em cima ele pode ir, que vai nos dar essa tranquilidade. Até eu vou deixar a ferramenta aqui, ó, para a gente ficar analisando e ver essa movimentação desse preço. Isso aqui é muito utilizado em Price Action, que foi essa análise que a gente identificou nessa operaçãozinha, tá? O que mais que a gente pode estar vendo aqui? Uma possível formação num padrão gráfico que seria o que? Ombro, cabeça e ombro, tá? Então se ele for formar esse padrão, a gente espera que ele venha pelo menos até aqui em cima, para ele poder formar esse padrão, ou até mesmo bater aqui para continuar descendo, tá? Então, pessoal, é assim que a gente analisa, é assim que a gente fica, nós temos que ficar tranquilo no momento que a gente fez a análise, nós confiar nela e, claro, posicionar o nosso stop com segurança, né? Então, aonde que foi posicionado o nosso stop? Aqui embaixo desse fundo, porque ele precisa descer tudo para ele nos estopar,
certo? A gente tem já um padrão que nos habilitou. Além disso, a gente poderia estar com o stop aqui embaixo, ó, que é onde ele pode dar esse rompimento para continuar descendo e buscar para ganhar toda essa região aqui, tá? Então a gente nós podemos estar fazendo agora um trade contra a tendência, tá? Apesar de no movimento maior ele ser de subida, né? Mas ele pode estar buscando uma possível reversão com esse padrão gráfico de ombro, cabeça e ombro, né? Então, mas como ele vai até ali, é essa que está nos dando a nossa segurança, tá? Então hoje eu já antecipei várias aulas em um trade só, né? Você viu que tudo acaba se complementando e nós não podemos ficar pensando somente num tipo de análise, né? Poxa, eu só vi esse padrão, eu vou ficar nesse, né? Não, a gente tem que estar sempre atento ao movimento amplo. E outro detalhe importante, pessoal, é nunca ficar operando com gráfico na tua cara, assim, ó. Não fica assim, ó, com gráfico na tua cara, que você vai estar perdendo todo o movimento que ele pode estar fazendo. Então, o que eu comentei antes, será que ele está numa tendência de alta? Então, a gente dando zoom, a gente vê que ele de fato existe uma tendência de alta, tá? Eu afastando um pouco, eu já consigo ver esse ombro, cabeça e ombro aqui em cima, ó. Ombro, cabeça e ombro, tá? Ou seja, ele tende a ganhar. Pode demorar bastante. Então, para a gente não ficar pendurado e não perder o que a gente já ganhou, então quanto que ficou negativo? R$80. A gente já está em 170. Então, nessa hora é a hora de tomar uma decisão de já sair com segurança, né? A gente já poderia estar saindo. E olha só que interessante aqui, ó, que eu tinha comentado antes, ó. Ele quase tá batendo no nosso preço, ó. Ele foi, deixa eu trazer aqui, ó, qual foi a máxima, ó. Ele bateu já no 5266, a gente está no 5268. Então a gente já poderia estar saindo, mas como eu acredito na análise e em todas essas análises que a gente fez, tanto de Fibonacci quanto de alvos, né, de topos, eu vou ficar na operação aqui, tá, pessoal? Mas aqui já poderia sim ter saído e ter garantido esse dinheiro, tá? E como eu comentei antes, se tivesse feito a parcial aqui no meio, também já teria garantido pelo menos uns R$80, né, e não estaria passando agora por esse calor aqui, tá? Mas vamos lá, vamos continuar acreditando na operação, vamos deixar o gráfico aqui numa posição legal e vamos ver que hora, sabe-se lá, que ele vai nos pagar, tá? Mas esses são os ônus e bônus de uma operação como essa, tá? Olha, ele está chegando no nosso 0 a 0. O que a gente poderia ter feito? Ter garantido lá no 50% e ter saído. Então, ou seja, a gente segurou, ele voltou, a gente sai no chamado stop gain. Mas o ideal era o que? Ele ter um candle superior. À medida que esse carinha subir e finalizar esse candle, eu vou posicionar já a nossa saída no nosso stop gain abaixo desse candle aqui, ó. O que a gente pode estar fazendo também? Minimizando a nossa perda, né? Posicionando o nosso stop loss abaixo desse candle forte aqui que segurou esse movimento. Então não preciso mais deixar ele lá embaixo nos 250, né? Eu vou acabar trazendo ele para cá, ó. Até eu vou trazer para o lado. Olha só, para ver se eu estou posicionando ele certinho. Tá? Eu vou posicionar esse aqui, é o nosso stop, para cima, para baixo desse candle, ó. Então R$100 é o nosso stop, né? Nós já estaríamos abrindo mão caso ele descesse bruscamente, que pode acontecer esse movimento. Isso você tem que estar sempre atentos, né? Pode acontecer. Mas como eu disse, aqui eu acredito bastante nessa análise. A gente tem vários elementos que estão nos deixando confortável que ele vai bater lá, tá? Então ali, se eu tivesse posicionado 2 pontos abaixo, a gente já teria garantido, né? Garantido aqui. Outro ponto bacana que a gente pode fazer é já descer o nosso ponto para essa máxima aqui, ó. Porque ele já bateu ali uma vez, então pode ser que ele bata lá novamente.
Mas eu entendo vocês, pessoal, nesse início. Eu já passei por isso, de ficar nervoso, ansioso. Mas o mercado tem disso. A gente precisa confiar bastante, está do lado certo, né? Então a gente acabou entrando aqui no momento legal, no momento propício para isso. Nós analisamos essa descida brusca, esse rompimento dessa caixa. Ele bateu aqui nesse fundo que a gente já tinha marcado antes de entrar na operação. Na nossa manhã a gente fez isso. E agora, quando chegou ali, nós arriscamos uma compra. Ninguém sabe o que vai acontecer lá para frente, mas nós arriscamos pensando já em sair aqui assim, caso ele descesse e continuasse o movimento de baixa. Então é assim, pessoal, não dá para dizer que é simples, mas é isso. Se a gente acreditar na análise, fazer a análise correta e ter paciência, principalmente, ele vai chegar lá. E a gente, sem dúvida, está colocando aqui mais elementos, né? Estamos colocando elementos de ombro, cabeça e ombro aqui, então é possível que ele vá lá para fazer esse movimento e ele continuar descendo. Então, apesar de nós sair aqui, se ele bater aqui, a gente sai. Ó, agora quando ele finalizar esse candle, eu vou trazer o nosso stop aqui para baixo dele, ó, para a gente já garantir. A gente já vai sair no chamado stop gain, que é quando ele vem para nos estopar. Então aqui em cima ele bate no nosso gain, aqui embaixo ele bate no nosso stop. Então, se ele vir batendo no nosso stop acima do nosso ponto de entrada, a gente chama de stop gain, tá? Mais um ponto importante, mais uma aula aí que eu tô antecipando os conceitos para vocês, tá? Tá lá próximo naquele ponto que ele já foi, que eu comentei. Nessas horas vai dando uma agonia, mas como eu comentei, a gente vai segurar, tá? Nós vamos segurar para ver ele bater lá no nosso alvo. Mas demora, a gente já poderia, se a nossa meta fosse R$150, R$100, já passava a régua. O próximo dia tem mais, procurar uma outra entrada. Então, pessoal, a gente não tem que estar entrando toda hora, a gente tem que estar entrando onde a gente treinamos e acreditamos em mais de um elemento que pode estar nos levando para o sucesso, tá? Ou seja, para o nosso gain diário, R$50, R$80, R$100, e assim a gente vai aumentando. Claro, aqui eu estou usando 2 contratos, às vezes é bastante. Se a gente tem uma conta de R$1.000, o ideal era um contrato. É claro que aqui eu entrei com 2 contratos, mas se a nossa conta ela é menor, a gente tem só R$1.000 lá, o ideal é entrar sem dúvidas com um contrato. E aí com o contrato o nosso stop já seria aqui R$50 e não 100 já. Então essa aqui é a diferença, e a gente vai ficar mais tranquilo que não ia comer o nosso 1.000, né? Olha só que interessante que aconteceu aqui, ó. Ele foi lá de novo na região e desceu, então ali está uma região muito forte de venda, tá? Então aqui o ideal de fato é descer o nosso ponto para cá, é o que eu vou estar fazendo agora, que é no 5266, tá? Para a gente garantir. Não adianta a gente casar com o trade, ficar esperando e ele não ir lá no nosso alvo. E olha só, por enquanto a gente está no sinal de alerta, porque ele já fez aqui, ó, um topo mais baixo. Então isso aqui é um ponto preocupante. Claro, o candle recém está iniciando, mas a gente tem que estar atento à nossa análise. Então foi o que eu comentei, eu vou subir o nosso stop para o nosso stop gain, que seria aqui em cima, tá? Então deixa eu trazer para o lado aqui, ó, para ver se vai ficar abaixo do candle que a gente combinamos que faríamos. Ou seja, agora eu estou 100% seguro no trade. Beleza, poderia ter ganhado 200? Poderia, mas se sair no 50, a gente está saindo no positivo. Hoje em dia, aonde que a gente abre o computador, em questão de minutos temos R$50 a mais, né? Então é esse ponto que a gente tem que buscar, né, pessoal, tá sempre atentos que é assim, tá? Infelizmente a gente tá abrindo mão aqui de ter ganhos 200. Na verdade agora a gente poderia sair no 140 ali, tá acontecendo 130, mas a gente acredita que ele vai lá nos 210, ele já bateu, né? Então a gente já poderia, mas a gente queria mais, né? A gente queria pegar 250. Então saber ter calma, ele vai nos pagar. Então tá tudo indicando que de fato ele vai lá em cima. Só tô comentando com vocês essa questão da ansiedade, né? E também da gente não ser comentar olho grande,
mas para a gente não ser tão ganancioso, tá? A gente, claro, temos que querer mais, por isso que a gente está aqui, está no mercado financeiro, mas às vezes a gente tem que saber a hora de sair, né? Não casar com a operação. Mas vamos aguardar ali, eu não vou sair antes. Já bateu ali 2 vezes e sem dúvida ele pode bater lá novamente. E paciência, pessoal, para o vídeo não ficar tão grande depois, eu vou aguardar. Qualquer coisa eu corto um pouco antes de postar para vocês, tá? Vou baixar um pouco o nosso stop, pessoal, que eu acredito que ele vai subir e pode acabar pegando nosso stop. Eu vou acabar voltando ele lá para baixo de novo. Vou deixar ele nos R$100. Olha o ponto de atenção que eu comentei antes, tá? É esse aqui, ó. Então aqui eu tinha 2 vezes ele bateu lá e agora ele tá ficando mais baixo. Então isso não é muito bom. Não é um indicativo muito bom, tá? Mas agora se esse candle ele ficar aqui para cima, só sucesso, ele vai nos pagar. Mas é isso que vocês têm que estar atentos sempre, pessoal. Esse aqui é um padrão gráfico também. A gente pode ver que pode ser uma cunha. O que é a cunha? É um movimento que ele está subindo, ele começa a funilar para depois ele dar um salto, tá? Então esse é chamado de cunha ou edge esse aqui, ó. Então ele pode estourar aqui para cima porque ele está no movimento de subida. Então ele começa a funilar, funilar, funilar até que ele estoura e vai. Então mais um motivo aí para a gente acreditar nesse trade, tá? Então só aqui nesse trade nós temos vários elementos. A gente tem o pullback aqui em cima, então ele pode voltar no Fibonacci. Ele tem o movimento, ele tem a cunha aqui que ele pode estourar para cima. A gente tem a linha de tendência de alta. A gente tem aqui um possível ombro, o último ombro do ombro, cabeça e ombro. Então a gente tem vários fatores aí que pode estar nos levando para a gente acreditar e continuar no trade. Então por esse motivo que eu acabei aceitando um risco maior, então perdeu 100, mas eu acredito que a gente vai levar sim, porque ele já bateu lá, ele já está chegando novamente, a gente já está no 170. O problema é que é muito demorado, né, pessoal, mas faz parte. Nós precisamos aguentar firme e já poderíamos estar saindo aí com 150 já. Mas vamos ver como que ele vai acabar esse candle aí, se vai acabar dentro do padrão gráfico, né? Nós traçamos ali. Então ele pode montar aqui ainda mais os 2 candles, mais uns 10 minutos até ele conseguir estourar. Olha só que legal que eu tinha comentado, ó. Esse candle ele tá ficando acima desse outro que eu tracei desses 2 candles, essa mini linha de tendência de baixo, ó. Então é um ótimo sinal. Tá ficando acima desse, se ele fechar ali é ótimo. Aí é porque ele vai subir de vez. 200, 200, 180, 190. E vocês vão ver que vai acontecer isso muito com vocês, pessoal. Que poxa, porque agora que eu quero sair não vai, né? Mas é isso, tá? Acontece com todo mundo. A gente tá na operação, mas a gente tem que acreditar na análise, tá? Outro ponto legal para a gente notar que a linha com o nosso indicador de média móvel 9, ele acabou já virando para cima, ó. Então enquanto essa média 9 não virar para baixo, a gente pode acreditar sempre numa alta, tá? Ali, pessoal, sucesso, e ele foi lá novamente, bateu no nosso alvo. Ele até iria mais, agora é nos pagar cheio, ó, mas paciência, né? Nós acreditamos, seguramos e ele veio. Mas é isso, a análise pode nos levar até lá em cima. Então, pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo o nosso dinheiro. Não vamos ser ganancioso. A gente já aguardamos todo esse tempo, tá? E um ponto importante, nunca se esqueça de zerar todas as ordens. Senão pode dar problemas futuros de um dia ele descer ali e executar e você não estiver na frente do monitor para cancelar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por mais essa aula. Um grande abraço e fique com Deus. Até a próxima.